o tema pela sua raiz e imaginar a coisa mais simples, mais comum que a ordem natural pode oferecer aos nossos olhos. Imaginemos que nós estejamos andando pelo campo e encontremos uma pedrazinha e ao lado uma gramínea, uma gramazinha qualquer. E alguém para e faz a respeito dessas duas coisas tão simples que se encontram assim aos milhares e milhares e milhares e milhões e trilhões. Quantas pedrinhas haverá pelo mundo e quantas gramas ninguém pode contar, só a sabedoria divina conhece, só ela sabe quantas estrelas pôs no universo e quantas pedrinhas e graminhas pôs nesse mundo. Bem, só é incontável, mas para Deus sabe. E depois cada uma como é, como foi, como será, Ele conhece tudo. Tudo isso são coisas que se passam dentro dos firmamentos da beleza e da ordem que Ele conhece e que nós apenas vislumbramos. Um indivíduo tonto, não reflexivo, passa diante da gramazinha e da pedrinha e acha aquilo banal e vai para frente. E vai, por exemplo, subindo uma canção de carnaval. Um outro mais reflexivo para e vê, por exemplo, que a pedrinha está colocada ligeiramente em cima da grama e que atrapalha o crescer da grama e que a grama cresceu um pouco por debaixo da pedra, virou um pouco a pedra e nasceu um pouco por cima. E o indivíduo que olha isso tem uma impressão de superioridade da pedra e de inferioridade da pedra. A pedra está ali, ela pesa sobre a planta de tal maneira que tornou a planta torta. A pedra, portanto, mais forte do que a planta. A planta, entretanto, tem algo dentro de si por onde ela não se conforma com a pedra. E sendo mais fraca embora do que a pedra, ela empurra a pedra como que com um cotovelo. Ela se adapta à forma da pedra e encontra o caminho do sol e cresce sem ligar para a pedra que está pesando nela. O que é que a planta tem? É uma superioridade de outro gênero. A matéria tem a matéria bruta tem uma certa forma de superioridade. Qual é a forma de superioridade que a planta tem? Tem uma só palavra para explicar: VIDA. Uma palavra de 4 letras, tem vida. E porque ela tem vida, ela encontra um caminho, ela esgueira, ela resiste e ela fura. E ela brilha a luz do sol, embora a pedra queira atrapalhá-la. Bom, a pedra pode fazer? Não. Colocaram-na lá, ela fica estupidamente lá. E se ninguém a tirar de lá, enquanto o mundo for mundo, ela fica lá. Ela é enorme, ela pode comprimir tudo quanto é vivo e acabar com tudo quanto é vivo. Se o que é vivo não se deixar comprimir por ela, é tão superior a ela que faz dela o que entende. E aí a gente compreende o que é a matéria não viva. A gente compreende o que é, a gente tem um sinal do que é a vida. Os senhores vejam o pão de açúcar, colossal daquele jeito. Quantos milhares de homens o pão de açúcar esmagaria? Entretanto, chegou um dia em que um homem conseguiu esticar um fio até lá e passar uma carreta no alto do pão de açúcar e dominar o pão de açúcar por cima e fazer dele um passeio. Ele não pôde nem mover. Pior, enorme daquele jeito, majestoso daquele jeito, ele não sentiu sequer o que acontecia com ele. E essa formiga chamada homem constitui um torrão em cima dele, amarrou com um fio de linha e se diverte com ele. Ele com a mesma cara, sonolenta e inerte, se deixa fazer. O que é a vida? É misteriosa a pergunta, sobretudo no que diz respeito à planta. Na planta nós estamos vendo, a vida se apresenta, eu estou definindo sintomas externos, a vida se apresenta como uma possibilidade de tirar de si mesmo uma mudança de sua situação.
A planta cresce, a planta se desenvolve, a planta fenece. Ela existe dentro do tempo, ela está sujeita a 1000 condições, a 1000 infortúnios, mas ela de si tem uma coisa que o mineral absolutamente não tem. Ela tem de dentro de si uma energia que, por uma atividade que lhe é própria, por um princípio que lhe é próprio, crava raízes na terra e seleciona o que lhe convém. Como se ela fosse um mineralogista estupendo, sem conhecer nada, ela se expande na direção do que lhe convém. E se expande na direção dos minerais que para ela são úteis. Ela que não sabe nada, age como se soubesse. O melhor dos mineralogistas não conhece bem os minerais, como uma planta incapaz de conhecer-se a si própria e conhecer qualquer coisa. E o trabalho dela por debaixo da terra é um trabalho de antenas delicadas, onde ela faz esta coisa admirável de que o ser inerte não é capaz. É encontrar, sugar, transformar e transformar em si mesmo algo que não é ela. Quer dizer, ela faz um trabalho de destruição, um trabalho de assimilação, um trabalho de apropriação, que é o crescimento dela. E da noite de suas raízes, ela tira a parte dela que brilha e que frutifica. Mas o que é mais extraordinário é que ela não conhece nada, a planta não tem nem sequer sensibilidade. E sem ter sensibilidade, ela, entretanto, porque tem isto chamado vida, mas tem isto numa determinada ordenação por onde esta vida existe de forma a pegar o que lhe convém, ela se desenvolve. Os senhores dirão, bom, mas e heliotropismo? E a procura que a planta faz do sol? Há plantas que de tal maneira procuram o sol que até giram com o sol. Os senhores sabem que há plantas que fazem torções para encontrar o sol. E dizem, não sei se é verdade, que o girassol, que parece, aliás, uma caricatura do sol. Se alguém que quisesse caricaturar o sol imaginaria o girassol, é a própria figura do bajulador procurando imitar o bajulado e voltando-se para ele sem conseguir imitá-lo em nada. Sol vulgar, sol rasteiro, amarelo quando o outro é dourado, com uma bordadurazinha que imita o dourado e um cebolão dentro que não imita nada. Marrom é o estado mortal do amarelo, é o marrom. O estado do plebeu do ouro é o amarelo. O estado mortal do amarelo é o marrom. Ela tem um núcleo marronzão e umas pétalazinhas que imitam o sol. Ela vai bestamente correndo atrás do sol. Bem, aquilo que é, os cientistas já estudaram. E eles que conseguem tornar tantas coisas sem graça, entretanto, aprofundando-se bem, que eles dizem, tira-se alguma graça do assunto. Compreende-se que o sol traz consigo certas transformações no ar e certos graus de calor necessários para que a planta se desenvolva. E que ela, quer dizer, a planta, movida pela vida, a qual procura, notem bem, hein? A sua própria conservação e seu próprio desenvolvimento. Por causa disto, é portanto uma forma de energia nascida de dentro da própria planta, que procura a plenitude da planta e procura a conservação da planta. Eu até deveria dizer primeiro que procura a conservação e depois a plenitude, porque o que não se conserva não alcança a plenitude. Mas às vezes o que não alcança a plenitude se conserva. Então eu deveria dizer que se conserva e depois alcança a plenitude. Isto que está na planta e que por esta forma se desenvolve, o que é? É um mistério. Mas é um mistério ordenadíssimo que torna a planta muito superior ao mineral e faz da graminha mais insignificante, mais sem graça, algo de mais nobre do que o coinor. Essa planta, entretanto, o que é que ela tem dentro de si? Ela é mais nobre porque ela tem esta misteriosa propriedade. O coinor não reage, o coinor não opera,
ele não faz, ele não cresce, ele não tende para perfeição nenhuma. Ele é parado. Dentro dele não habita nenhuma energia. Ele é apenas ele. A planta, porque é capaz dessas coisas, ela vale mais. Isso, de tal maneira é verdade, que se nós imaginássemos dois artistas, um fizesse o Kohinoor e o outro fizesse uma planta, nós diríamos que muito maior foi aquele que soube fazer uma planta. Em outros termos, a grandeza de Deus se reflete muito mais numa plantinha feita para alimentar a formiga do que para o Kohinoor. O Kohinoor vai na coroa da rainha da Inglaterra. A formiga, se um lacaio relaxado deixar que uma formiga pouse no caminho da rainha no dia da coroação ou no dia da inauguração do parlamento, ela pisa em cima da formiga sem perceber. Ela pisou o tesouro e leva a coisa secundária. Absolutamente falando, metafisicamente falando, a obra-prima de Deus é mais a graminha do que o Kohinoor. Nós percebemos mais Deus no Kohinoor do que na graminha. E Deus de fato colocou a coisa graduada para nossas vistas, de maneira que nós podemos percebê-lo mais no Kohinoor do que na graminha. Mas na realidade das coisas, a graminha é mais do que o Kohinoor. Bem, o que é que há dentro da grama de admirável? É esta contradição. A grama não sabe nada, mas dela se pode dizer o que Nosso Senhor diz do lírio dos campos. Olhai para os lírios do campo, não tecem nem fiam, e entretanto Salomão, em sua grandeza, não se vestiu como eles. Nós poderíamos dizer, olhai para a graminha, não tem ciência nem sensibilidade. Entretanto, nenhum mineralogista, com tanto acerto, sabe o que convém a ela e procura nas trevas e na escuridão e encontra. Ali está a graminha. Tome uma fábrica, uma usina moderna fabulosa. Imaginem isto com a doentia admiração que pode estar no subconsciente de algum. Imagine essa fábrica. Essa fábrica não faz o que faz uma graminha quando ela deita 1 milímetro a mais de seu próprio vegetal. Houve até quem dissesse que os vegetais eram fábricas feitas por Deus, em que, por ordem de Deus, a natureza fabricava coisas que o homem não sabe fabricar. E eu acho que a comparação só não me agrada porque é baixa de nível para a grama. De tal maneira, a vida que está na grama é mais do que uma coisa organizada pelo homem para a produção de caráter material, remexendo coisas minerais e químicas, sei lá que história, para fazer também lá sei que histórias. De tal maneira isso é menos. Os senhores pegam uma fábrica, na fábrica tem um gramado. Quem haveria de dizer que no fundo o gramado é mais do que a fábrica? E que um grande cientista poderia dizer tudo o que se faz na fábrica, nenhum grande cientista é capaz de dizer tudo o que faz o gramado. O cientista não é capaz de dizer o que é a vida que anima aquelas gramas. É formidável.